nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um evangelho muito cheio de códigos e de orientações para nós no dia de hoje. Nós vemos que os apóstolos estavam com Cristo de um lado da margem e o Cristo disse para eles, ó, vão à frente, eu vou ficar. E subiu para rezar. Os apóstolos, aquele dia, eles tinham visto vários milagres. E aí lá no meio do mar, os apóstolos conversando dos milagres, conversando de tantas coisas, esqueceram que Jesus estava lá, rezando. Ficaram pensando, olhando todos os detalhes. E Jesus estava rezando. E em um certo momento, começa o vento a balançar o barco. A balançar o barco. E os apóstolos começam a ficar com medo. Por quê? Porque se preocuparam com um monte de detalhinhos. E o Cristo que eles precisavam rezar, eles não rezaram. Você vê que não está lá no Evangelho que eles estavam rezando. Eles deviam estar preocupados com outras coisas. Mas o Cristo rezava. E então, num certo momento, o Cristo vem, no meio daquela tribulação, daquele barco balançando para lá e para cá, e eles vêm de longe, no meio do mar, um homem andando. Em vez de já identificarem que era Deus, pensaram que era um fantasma. E aí ficam com medo. E nós também somos assim. Cristo nos dá muitas coisas. Cristo nos chama a ver milagres na nossa vida. Nos chama a entrar nessa barca. E aí nós entramos com toda a sinceridade do coração. E aí, daqui a pouco, a gente começa a pensar em algumas vaidades. Porque agora eu sou padre, porque agora eu sou diácono, eu sou leitor, porque agora eu sou batizado, sou cristão, carrego uma cruz pendurada no pescoço. E a oração? E a conversão do coração? E aí o nosso barquinho, ó, começa a balançar. Porque o principal, que é o Cristo, a gente esqueceu ele lá para trás. Focamos que estamos dentro da barca de Cristo, mas esquecemos dele. E aí, em um certo momento, a gente esquece quem é Cristo. E quando ele aparece, se torna fantasma para nós. E Cristo vira fantasma na nossa vida. Porque a gente só entrou no barco e esqueceu dele. E aí, em um momento, o Cristo fala, não tenhais medo, sou eu. E aí a gente volta de novo a ter o ânimo da fé. Só que, pela nossa teimosia, a gente quer mais milagres. Não, Senhor, se é você mesmo, deixa eu caminhar até aí. Vejam, Deus falou, sou eu. E a teimosia nossa... Não, eu quero ir andar sobre as águas. Eu quero fazer milagres. Pisou para baixo de novo, balançou o vento, afundou. E aí Deus é misericordioso, estende a mão, nos pega. Mas o que falta de nós é estar com Jesus. Estar com Ele a todo momento. Se Jesus subiu ao monte para rezar, é evidente o que eu tenho que fazer? Também rezar. Será que a minha obrigação de cristão é rezar só quando eu estou junto com Jesus, na casa dele, dentro do barco dele? Ou será que é a todo momento? Lembre-se que lá no Horto das Oliveiras, Jesus falou, venham, jejuem e vigiem comigo. E Jesus saía e voltava, estava todo mundo dormindo, tudo preguiçoso. E nós precisamos ter essa ação de jejuar, de rezar, de no meio da tribulação da nossa vida, na tribulação da nossa comunidade,
ou da nossa casa, não se esquecer das orações, não se esquecer de Cristo. Essa semana a igreja nos convida a jejuar, o jejum da dormição da Santíssima Virgem. E aí nós vamos inventar um monte de desculpa para falar para o padre que eu tenho criança para alimentar, que eu tomo remédio, que eu trabalho e tudo. Vai inventar um monte de desculpa. Vai procurar ir na casa dos outros para não poder negar o que põe na mesa. E Jesus ficou lá no monte, lá, esperando a nossa oração, o nosso comprometimento com Ele. Mas aí a gente sai na rua, põe cruz, o padre põe a batina e sai como os santos. E o coração duro, igual dos apóstolos lá, ó, e o barco balançando. E não sabe o que faz da vida, porque não tem comprometimento com Cristo. Ou nós vamos sempre ser igual aos sepulcros caiados. Vem para a igreja, faz tudo, na rua, se diz cristão ortodoxo, ainda coloca lá, eu sou ortodoxo genuíno. Genuíno da onde? Não existe o título de cristão ortodoxo de genuíno. Somos outro Cristo, somos cristãos. E se é só o estético, o exterior, e falar bonito, então está errado. Estamos errados. Cristão ortodoxo é dentro do coração. É aqui, ó, na mente. É na alma. Se nós não se entregarmos a Cristo, nós vamos afundar igual Pedro fez. Se achamos que estamos salvos por ser ortodoxos, pisa de fora da igreja. Faz igual Pedro. Pisa no mundo. E aí vocês vão afundar. Porque nós, em vez de olhar para o Cristo, que nos chamou, venha, a gente olha onde está pisando. Porque a água assusta. Temos que olhar para o Cristo. Temos que olhar Ele subir a montanha. O barco pode estar se afastando, balançando. Mas a gente tem que olhar. O Cristo está lá. Eu tenho que manter o olhar onde Ele está. Quem já foi para o mar, eu acho que a melhor pessoa para falar aqui é o Nicolau. Um barco quando balança, como a gente faz para não ter o enjoo? Não tem que tentar manter. Se ficar olhando para o mundo de balança, vai passar mal. Na vida espiritual é a mesma coisa. Faça a experiência. Entra num barco, entra num lago ou vai para o mar. E observe o que se movimenta em volta de vocês. E observem um lugar fixo. Vocês vão ver a diferença. Como muda. Porque o Cristo está num lugar fixo. Ele é a rocha. Então, no dia de hoje, a gente tem que aprender a pisar na rocha. Ontem foi dia de Santo Panteleimon, um grande médico convertido. Um grande santo. Né? Que nós possamos pedir a intercessão de Santo Panteleimon para que nós sejamos curados da alma e nos nossos corpos. E também hoje faz um ano do batismo do Serafim com a Catarina, né? Faz um ano. Quem mais foi batizado aquele dia? Vocês dois, quem mais? A Agnes, né? No dia da visita do Bispo Gerontius, né? Metropolita do Pireus e Salamina. Né, que Deus abençoe vocês, que tenham muitos e muitos e muitos anos celebrando o Santo Batismo. E hoje o Cristo pergunta para vocês, né? Como que está a vida? Está olhando para o mar? Está olhando para a rocha firme? Está com medo? Está achando que o Cristo é um fantasma na vida de vocês? As tribulações vêm e vão, mas o Cristo estende a mão, não importa quando esteja afundando. Depende de nós estender a mão para Ele, para não se afundar nas nossas vaidades e paixões. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.